De volta, e agora para aquele momento delicioso que eu boto ela para trabalhar. Minha querida Evelyn Jimenez Sanches, querida, prazer te rever. É toda segunda-feira ela está aqui com a gente e eu adoro, fico esperando esse momento, porque eu sou apaixonado também por astrologia e sou apaixonado por ela. Então é muito legal porque a gente junta tudo isso aqui, todos os nossos amores aqui, né? E ela vem falar sobre os signos para essa semana, todos os signos. Então, vamos começar já com os aniversariantes da semana, semana que começou ontem com o aniversário do meu genro, 14, né, de dezembro, e vai até 20, né? 20. Até 20, que é o próximo sábado. Então, você nasceu de 14 de dezembro, como a Dilma Rousseff, como o meu genro, né, com um monte de gente aí querida, e até dia 20 de dezembro, então preste atenção que é para você que ela vai falar. Então, sai a runa do deus Ing. Quem é o deus Ing? O deus Ing, na mitologia, é ele que trazia a fertilidade para a terra, ele que fazia chover, né? Ele que trazia a abundância, a fartura e a fertilidade na parte da agricultura. Então, vocês vão ter o quê? Fertilidade nos seus projetos. E o deus Ing, ele fala o seguinte, né? A mensagem do deus da fertilidade. Corte o passado para começar uma nova fase. E tenha coragem, tenha força para o seu início de ciclo. O deus Ing, né? Como ele é o deus da agricultura, da fertilidade, é como se você plantasse ali a sementinha. Aquela semente, ela tem que ter força para sair da terra para virar uma planta. Então, fala, ó, vocês têm que ter força, né? O deus Ing é tipo uma fênix, renascer das cinzas. E é bem essa parte da vida que vocês estão vivendo, que é o aniversário, que é o ano novo pessoal, né? Para quem gosta de tarô, essa runa do deus Ing seria como a carta da morte e a carta do mago. A carta da morte cortando um ciclo e a carta do mago iniciando um ciclo. Então, fertilidade e proteção aí do deus Ing para vocês. Maravilha. Então, para todos os sagitarianos de 14 a 20 de dezembro. Agora vamos começar com os signos. Vamos começar pelo primeiro signo, que é Áries. Vocês sabem que o ano astrológico começa em abril com Áries, né? Com fim de março, né? Começo de abril com Áries. E então vamos lá. Atenção, arianos, Ana Maria Braga, Astrid Fontinelli, todos os arianos aí maravilhosos, né? E agentes, né? Porque é um signo de ação, né? Então, vamos lá, prestem atenção. Os arianos, sai a carta número 23 do baralho cigano, a carta do rato. 23, na redução numerológica, dá um 5. O 5 é o número de mudança e movimento. Então, a dica principal para os arianos essa semana é o script, o roteirinho vai ter que ser mudado. Por quê? Podem aparecer aí para vocês tanto situações como pessoas meio vampíricas que vocês vão perceber que trazem prejuízo. A palavra-chave do rato é prejuízo. Então, esse 5 fala, vai ter que movimentar, não vai ter que ser do jeitinho que vocês querem. Essa carta, ela pede para que vocês olhem as coisas nos mínimos detalhes, né? Detalhadamente, as minúcias, para que não entrem em situações e não se aliem com pessoas que tragam prejuízo. Então, o rato fala disso. Cuidado com pessoas, né, as ratazanas, cuidado com situações que só um recebe, né, e o outro fica no vácuo. Aí, atenção, arianos, então, né? Chorrato. Chorrato. E agora vamos para os taurinos, meu amor lindo. Tivemos um fim de semana maravilhoso lá em Bragança Paulista, conheci a casa dele, onde a mãe dele, toda a família, pai, todo mundo. E viajamos juntos, foi maravilhoso. Meu querido Alex, né? Eu também, bom, meu Matheus, né? Meu Matheus Borges Ventura, meu afilhado também, querido, e todos os taurinos,
Teimosos, maravilhosa cantora Cláudia, a Luísa Tomé, todos eles. Então, a Lucimara Paris, o Faustão, né? Queridos. Sai a carta número 28 do baralho cigano, a carta do homem ou o cigano. Então, é uma carta yang, de atitude, de ação, né? É uma carta que os taurinos devem ter as características masculinas, né? Então, fala de liderança, de racionalidade. Então, uma semana mais racional, menos coração, de ação, de iniciar projetos, porque na redução numerológica dá 1. Então, insira na sua rotina coisas novas. E sempre que sai, né, ou o homem, ou a mulher, né, ou o cigano ou a cigana, a gente sempre fala de pessoas apoiando, porque é uma carta de apoio, é uma carta de ajuda. Essa carta, que é um 1 na redução, fala, vá mais sozinho. Uma carta mais o 1 é um número de individualização, porém vai ter gente para apoiar nos seus projetos. Então, use mais a cabeça do que o coração e vá para cima dos seus projetos. É uma carta de ação. Maravilha. Vá para cima dos seus projetos, amor. Agora vamos para Gêmeos. Gêmeos da minha querida Lívia Andrade, da Maria Bethânia, quem mais? Da Sônia Abrão, do Eduardo Suplicy, todos os geminianos maravilhosos. Arlete Salles, querida, que está dando um show aí na novela das 9, né? É isso aí. Então vamos lá. Sai a carta número 2 do baralho cigano, a carta dos obstáculos, ou os trevos, né? Essa carta, o próprio nome já fala, os obstáculos. Então, acontecerão aí obstáculos passageiros, né? Que dá para resolver. Não tem nada a ver com coisas espirituais. Essa carta não é espiritual. É uma carta do dia a dia, da correria, que tem os obstáculos, as pedrinhas, né? Então, qual é a dica para vocês? Vocês concretizam o que vocês querem, mas demora, porque é uma carta que fala de contratempo. Então, tem que ter o quê? Paciência. Outra coisa, é um número 2. 2 é divisão, aprenda a dividir. Então, peça ajuda. Se a coisa é enroscar ali, né, não tenta resolver tudo sozinho. Peça ajuda, o 2 é divisão. E por que tem algumas cartas que tem a imagem de uns trevinhos? O trevo não é um símbolo de sorte? Então, vocês vão ter... Essa carta fala de sorte. Tem os obstáculos, mas vocês vão ter a sorte de pedir ajuda para uma pessoa que realmente possa ajudar. Então, por isso que tem o trevinho desenhado. Então, peça ajuda, tenha paciência. As coisas essa semana têm atraso, são obstáculos, porém passageiros, e que vai resolver um pouquinho mais, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Perfeito. Agora vamos para Câncer, né? Do nosso Maurício Santurian, nosso produtor maravilhoso, também da Marisa Monte, da Simoni, da Ana Paula Arósio, elas maravilhosas, né? Então, vamos lá. Sai a carta número 8 do baralho cigano, a carta do caixão. O caixão é uma das 3 cartas de corte do baralho cigano, né? E é uma carta que não é você que corta, cancerianos, é o destino, às vezes leva a algumas situações. Então, essa carta, ela representa no baralho cigano os imprevistos, o caso fortuito, a força maior. Então, os cancerianos vão ter que ter um jogo de cintura, né, para saber lidar com os imprevistos. O imprevisto vem, tem que sair do quadradinho, né? E também trabalhar um pouco com a aceitação. Aceitar que, às vezes, a coisa tem que ir embora. O destino vai levar aquela situação, a coisa tem que ir embora. Uma dica também para os cancerianos é não ficar se agarrando em árvore podre, né? Tem alguma situação ali que já morreu, não tenta ressuscitar o que já morreu. E usar uma semana que os cancerianos têm que usar um pouco mais a frieza, tem que ser um pouco mais frio. Difícil, né? Difícil porque eles são a água, né? Eles são água. Então, assim, é um desafio mesmo. O número é um 8. Vocês têm o poder desses imprevistos acontecerem, vocês resolverem desse jogo de cintura, mas tem que ter um pouco mais de frieza, né?
Então vamos agora para Leão, signo da minha netinha Laurinha, que eu estou morrendo de saudade. Bom, Leão tem a Bruna Lombardi, maravilhosa, Ney Mato Grosso, maravilhoso, Caetano Veloso, que ontem estava lá no movimento, né? Pela democracia, né? Bárbaro, Caetano Veloso, enfim, tantos leoninos, tem até o Zezé de Camargo, tem a Elba Ramalho, né? Tem gente maravilhosa. Vamos lá. Sai a última carta do baralho cigano, a carta número 36, a carta da cruz, que também é uma carta de corte. Então, tanto os cancerianos como os leoninos tiram cartas de corte. A cruz, ela representa, ela é um símbolo espiritual. Então, os leoninos vão ter a proteção espiritual para cortarem algumas coisas aí que não estão boas. E ela é uma carta dúbia no baralho cigano. Ela é uma carta que traz a vitória, mas com sacrifício. Então, vai ser uma semana um pouco mais pesada para os leoninos, mas que vocês têm a vitória, né? Então, eu sempre falo, quem está na cruz não está liberto. Né? Então, antigamente, né, os cristãos eram colocados na cruz, então fala do sacrifício. Porém, depois havia a liberação energética e espiritual, que se transformava na egrégora de santidade. Então, quando sai uma cruz, fala, ó, uma semana meio pesada, mas que vocês vão ter a vitória. E se conecte com a parte espiritual, porque é um símbolo espiritual. A espiritualidade ajuda vocês. E olha o número da carta, é um 36. Vocês vão concluir todos os projetos, vocês vão fechar as coisas, mas com um pouco mais de sacrifício e rezem, orem, né? Lembrei também da minha amiga Irene Ravache, maravilhosa, meu ex-diretor Vanderlei Villanova, também leoninos, né? Bom, agora vamos para a Virgem, signo da minha irmã maravilhosa, doutora Elza Maria Lobo, signo do Luciano Huck, da Isa, do Tony Ramos, um monte de gente maravilhosa, a Cidinha Campos, lá no Rio de Janeiro, também o Despitinini, querido, a minha ex-advogada, doutora Iva Orsatti, mas minha amiga sempre, né? Um grande beijo para ela. Tá aí, vamos lá. Sai a carta número 5 do baralho cigano, a carta da árvore. A árvore no baralho cigano é uma carta de cura, uma carta de essência positiva, de situações que os virginianos vão ter, de estabilidade, segurança. É uma das cartas fixas do baralho cigano, então uma estrutura sólida, né? É aquele negócio, criar raízes nas situações. A árvore cresce para cima, fala de progresso, de melhora. Porém, é uma carta de tempo do baralho cigano, ela é lenta. Para você plantar uma árvore, né? Tem que preparar o solo, jogar sementinha, até a árvore crescer demora. Então, os virginianos têm que ter paciência, que tem uma tendência o quê? De um 5, né? É um crescimento lento, porém sólido. Então, fala de cura. Essa carta, ela é uma carta tema de família. Então, tá bom aí para os virginianos essa semana lidarem com assuntos familiares. A árvore significa o nosso DNA, né? Tanto a parte dos ancestrais, dos antepassados, como as pessoas que estão vivas aí. Então, uma semana boa para resolver as questões familiares. Então, traz um momento bem positivo. A árvore fala de sabedoria. Então, é uma semana que vocês têm que ter sabedoria para ir estabilizando as coisas e para ir resolvendo as questões. Maravilha, minha irmã querida. Bom, agora vamos para Libra. Libra, bom, tem muitos queridos também, tem a Carla Camurati, tem o Alexandre Frota, tem o Miguel Falabella, tem minha filha Ana Beatriz Matalobo, Fink, tem também a Fernanda Montenegro, a Sueli Franco, o Falcão, o ex-jogador, né? O Vavá e o irmão Márcio de Cara Metade, tem a Fafi Siqueira, a Glória Menezes, olha quantos librianos maravilhosos aí. Sai a carta número 1, né? A que abre o baralho cigano, a carta do cavaleiro. Então, 1 já vai dar uma dica aí para os librianos. Inserir na rotina coisas novas, começo, início, uma carta de ação. Qual é a imagem? É um homem montado num cavalo. Então, ele está acima do que quem está embaixo ali, ele consegue enxergar além. Então,
Então, a dica para os librianos essa semana é enxergar além, fazer projetos a longo prazo, não ser imediatista, né? É uma carta que fala que por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, as coisas vão estar nas suas rédeas, vocês vão conseguir controlar, direcionar. Uma carta de abertura, né? Qual é a palavra-chave do cavaleiro? Superação de obstáculos. Então, se vocês têm aí, a gente fala, algum abacaxi, algum pepino aí para descascar, provavelmente vai resolver. E essa é uma carta de tempo do baralho cigano rápida. O cavaleiro fala de rapidez, de agilidade. As coisas se abrem e se resolvem rapidamente. Uma boa semana para compra e venda de veículos também, né, para viagens curtas. E quem traz a proteção essa semana para os librianos é São Jorge Guerreiro. Maravilhoso. Bom, e agora vamos para Escorpião, signo da dona Evelyn Gimenez Sanches, da dona Claudete Troiano, da dona Claudete Soares, e para o Bona, meu amigo que me levou ontem para Minas Gerais, enfim, todos escorpinianos maravilhosos. Sai um dos luminários do baralho cigano, sai a carta número 31, que é o Sol, né? Até tem um termo que cigano, o Sol clareia. Então, as coisas que a gente fala que estão lua, estão escondida, né? A gente fala que estão mocosada, segredo, mistério, a coisa aparece, porque o Sol é a carta da revelação da verdade. Então, as coisas se esclarecem. Uma dica para os escorpianos essa semana é colocar as cartas na mesa, esclarecer situações que estão mal resolvidas, né? Por luz, aonde não tem luz. Então, é uma carta extremamente positiva. E é uma carta que fala de pensar, não é ser egoísta, mas pensar mais em vocês, brilhar, né? Mostrar o seu brilho pessoal. Então, traz uma semana estável, porque na redução dá um 4, uma semana estável, desde que vocês consigam esclarecer, resolver, né? E traz a proteção, o Sol é sempre o sagrado masculino, né? A Lua é o sagrado feminino e o Sol é o sagrado masculino. Então, traz a proteção de todos os deuses, né? De Jesus Cristo, de Oxalá, do Avô Sol. Então, traz essa proteção mais yang, né? E então, clareando, vocês vão estar com energia. O Sol traz criatividade, o Sol traz vitalidade. Maravilha. Agora vamos para Sagitário, da minha amiga Mica Lins, atriz maravilhosa, da Roberta Close, da Rosemary, querida, lá no Rio de Janeiro, e, nossa, do meu genro, né, Gabriel Fink, da grande Dilma Rousseff, enfim, tanta gente, tantos sagitarianos maravilhosos. Minha amiga Natália, dia 18, enfim, só a Adriana Esteves, a Cristiano Oliveira, a Lu Barbosa, todos, Marco Antônio Teles, todos que fazem aniversário hoje, inclusive, né? Então, sai a carta número 26 do baralho cigano, a carta do livro. A carta do livro, sagitarianos, é uma carta tema de estudos e trabalho. Então, é uma semana para focar nisso, em estudos na parte cultural, comprar livro, fazer curso e focar no trabalho. No arcano menor, a gente tem o Ouros, né? É o arcano menor, que é o elemento terra, que é a concretização, que é a prosperidade, que é a materialização dos projetos, né? Então, é uma carta que fala de prosperidade, porém, ela é uma carta o quê? Fechada. Então, o livro não é uma carta de comunicação, é o contrário. Se feche, não fale, use a racionalidade. É uma carta racional e é uma carta que fala dos segredos. Então, enquanto estiver ali fazendo os projetos, né, não comente com as pessoas, que é uma carta de segredos. Na redução numerológica dá um 8. Então, vocês vão ter oportunidade para materializar as coisas, né? No trabalho, é uma carta de prosperidade, mas a dica é isso, ó, use a lógica, a racionalidade e se feche. Bárbaro. Agora vamos para Capricórnio, né? Signo da Vanessa Camargo, da dona Leda Nagli, quem mais? Ai, meu Deus, Nádia Haddad, maravilhosa, enfim, Luiz Airão,
todos os capricornianos, né? Teimosos, mais obstinados, né? Que conseguem o objetivo final sempre com muita luta, mas conseguem, né? Consegue. isso. Essa carta, ela é uma carta excelente, porque é uma carta regida por Júpiter. É a carta 3 do baralho cigano, né? A carta do navio. Então, é uma carta que fala de expansão, de novos horizontes. Então, vão aparecer aí para os capricornianos novas oportunidades com abertura, com melhora. O número 3, a palavra-chave do número 3 é expansão, é crescimento. Então, geralmente, quando essa carta sai promoção, né? Então, traz um movimento natural. Essa carta não é nem rapidinha demais, nem demorada demais. É um movimento natural que as coisas começam a fluir. Então, traz esse momento jupiteriano Júpiter é o grande benéfico da astrologia, né? Então, traz esse momento de crescer, né? As águas vão ir para o lado certo, né? É uma carta boa também para viagens. E quem traz a proteção para vocês, capricornianos, é Iemanjá, que traz a fertilidade, que é a grande mãe que acolhe, né? Então, uma carta extremamente positiva de movimento direcionado para crescimento. Bárbaro. Agora vamos para Aquário. Aquário, signo da mãe da minha filha, Dona Beatriz, Dona Maria Laide Mota, né? Também da Regina Duarte, também da Jussara Freire, também do Pepeu Gomes, também da Sandy, do Raul Gil, enfim, todos os aquarianos aí. Vamos lá. Sai a carta número 24, né? Sai a carta do coração. Então, o coração, ele fala de equilíbrio emocional. A palavra-chave do coração é amor, mas é um amor equilibrado, né? Então, é assim, eu sei todas as suas qualidades, sei todos os seus defeitos, mas eu gosto de você. Então, é um amor equilibrado. Não é uma carta de paixão, né, louca, não. Equilibrado. E fala de fluidez. Então, provavelmente, os projetos que vocês estão bolando aí, que vocês já começaram, as coisas vão fluir, né? É uma carta que traz um 6, até o número da carta emocional. O 6 fala de cuidar de coisas de família, e é uma semana de usar mais as emoções, os sentimentos do que a racionalidade. Ela, na realidade, no baralho cigano, é uma carta mediúnica. Ela é a carta da intuição, do Deus interior. Todos nós somos filhos de Deus, a gente tem um pedacinho de Deus dentro da gente que é a centelha divina. Então, usar a centelha divina para as coisas realmente fluírem, né? Então, é menos lógica e mais emoção, mais intuição. Então, é uma carta extremamente positiva porque traz esse equilíbrio, né? E as coisas começam a andar naturalmente. É uma carta regida por Vênus. Então, faz as coisas com amor, faz as coisas para ficar bonita, certo? Uma carta extremamente positiva, o coração. Bacana. Agora vamos para o meu signo, Peixes, da Ana Hickman também, da Regina Volpato, do Tom Cavalcante, de um monte de gente muito querida também, né? Então, vamos lá. Sai a carta número 27 do baralho cigano, o envelope, né? O número vai dar uma dica. 9, né? 27 dá um 9. Vocês vão resolvendo as questões. E uma dica importante, já que a gente está começando a semana, é colocar as ideias no papel, né? Chama carta ou envelope, ela fala de rascunhar, de colocar as ideias, porque parece que materializa aquilo, né? Então, é uma carta que também é uma boa semana para fazer faxina em papéis que não servem mais, para escrever. E ela tem uma mensagem muito parecida com o livro que tiram os sagitarianos, né? Os sagitarianos tiram os livros e os piscianos o envelope. Racionalidade, lógica. Para você escrever uma carta, tem que ter começo, meio e fim. Então, é uma semana que tem que ter lógica, tem que ter planejamento e também ficar mais reservado, né? É uma carta que fala de ficar mais quieto, ficar mais reservado, né? Uma carta de introspecção. Maravilha. Então, vou ficar quietinho. Mas vou vir aqui todos os dias fazer programa para vocês. Agora, não, é nas coisas pessoais, né? Assim, ficar mais quietinho.
Bom, e agora vamos para a nossa pergunta mental, né? Então, você faz a pergunta aí, eu faço a minha aqui, e a carta responde sim ou não para a sua pergunta, tá bom? Então, é aquela pergunta assim, eu vou conseguir me separar do traste? Eu vou conseguir casar com o príncipe? Eu vou comprar o terreno? Vou vender a casa? O que você quiser, mas pergunte assim bem diretamente, porque a carta vai responder sim ou não, e claro, dar algumas explicações, tá bom? Então, eu vou perguntar aqui. Pronto. Então, ó, tá aqui, ó, o tarô com a energia dos anjos, né, ó. Então, pensa aí direitinho. Vou virar, tá, gente, ó. Virando aqui, é um sim bem gordinho, um sim bem redondinho. Dos arcanos maiores do tarô, sai uma das melhores cartas, que é o Sol. Então, é um sim, né? Então, quando saem questões objetivas do Sol, é vocês tendo uma visão muito iluminada, vendo as coisas com realidade para resolver essa questão. Então, o Sol é um luminário muito bom. Então, a visão real, vocês vão ter pique para resolver, vocês vão ter energia para resolver. Sempre eu falo, o Sol, o sagrado feminino, o sagrado masculino ajudando, né? Então, o Sol, por exemplo, vocês vão resolver uma questão tão inseguro, provavelmente a espiritualidade, ela abre mostrando o caminho, né? Se tem alguma coisa escondida, ela abre mostrando o caminho, porque é uma carta espiritual muito forte do sagrado masculino. Vocês vão ter energia, né? Se é uma coisa assim muito difícil de resolver, vocês vão ter essa energia e principalmente clareza de pensamento. Maravilha. Nossa, eu fiquei até... Nossa, eu perguntei uma coisa tão absurda assim, que eu achava tão impossível, e a carta disse sim. Então, espero que para você também tenha uma resposta aí maravilhosa, viu? Bom, a semana passada a gente estava falando um pouco sobre 2026. Aí você falou que ia terminar um pouquinho hoje. Também? Eu posso terminar. Ó, as cartas, né, de 2026. Qual é a carta que rege do tarô em 2026? Tá. É a carta número 1 do Mago. Tá. Então, a carta número 1 do Mago, então, o aconselhamento da carta do Mago é mostrar as suas habilidades. Então, mostre suas habilidades. É uma carta que pede comunicação. É uma carta de novidade, né? De novidade, do novo. Fala de proteção espiritual e fala de uma comunicação, né? Uma comunicação de convencimento, porque o mago é o vendedor, mostrar as suas habilidades. E no baralho cigano, qual é a carta que rege 2026? É a carta do cavaleiro, que fala de um movimento controlado e direcionado. O cavaleiro pede que faça-se projetos a longo prazo, o cavaleiro pede coragem, o cavaleiro pede movimento, mas sempre tendo uma visão não imediatista, sempre tendo uma visão além. Então, essa é a mensagem do baralho cigano, né? E das runas, qual que é a runa regente de 2026? É a runa chama Ferru, que é a runa do gado. Até a imagem, quando tem as cartas, né, vem os gados mesmo, que é a runa tema no jogo, é a runa do dinheiro. Então, ela é uma runa material, ela é a runa da grana, mas fala assim, olha, para você ter o dinheiro, né, você tem que trabalhar arduamente, porque é uma runa de fertilidade. Em relação, por exemplo, à parte afetiva, são relacionamentos novos que trazem a paixão. Então, a Ferru traz, né, a paixão, mas ela dá uma dica muito pontual para 2026. Se você quer a coisa bem feita, vai lá e faz, né? Não delegue, né? É aquele negócio, o olho do dono é que engorda o gado. Veja o caso do Milton Neves. É bem isso mesmo. Então, a runa, né, o aconselhamento para 2026 é: trabalhe arduamente, você vai ter seu dinheiro, você vai ter sua prosperidade, é uma runa tema de dinheiro, mas não delegue. Quer que fique bem feito, vai lá e faz, né? E na parte do Ogam, né,
dos oráculos, das árvores, né? Da parte mais celta irlandesa, quem governa 2026 vai ser a Bétula. Bétula. Então, a Bétula, ela tem um ditado: a Bétula protege quem tem alma pura. Então, a parte celta fala: faça as coisas com pureza, faça as coisas com coração, se sociabilize. A Bétula, ela fala de exorcizar o passado. A Bétula é essa palavra: exorciza o passado para começar uma coisa nova. A Bétula é assim, gente, como se você estivesse entrando numa empresa, você tem que se sociabilizar, prestar serviço, ajudar o próximo, né? E é uma árvore de união, né? Então, faça as coisas, a Bétula protege quem tem alma pura, faça as coisas com o coração. É interessante, né, que você vê que os oráculos todos combinam, né? Você vê que um não desmente o outro, né? Eles se somam para falar sobre 2026, né? Que dá mas que também é o novo, é tudo, né? E é um ano Yang, então é um ano de Metraton, é um ano de Marte, é um ano de Ogum, então de ir para a guerra, né? De cavalo do fogo no chinês. Então é um ano que quem ficar parado olhando aí para a borboleta, o trator passa em cima. Tem que ir à luta. Tem que ir à luta. É isso aí. Maravilha. Quero agradecer muito essa linda Evelyn Gimenez Sanches. Toda segunda-feira está aqui. A segunda a gente já não vai estar aqui, né? Então, a gente volta na quinta-feira, dia 8, com o nosso programa. Então, já na próxima segunda não vamos ter a Evelyn aqui, mas nem eu vou estar aqui. Mas vamos estar comemorando as nossas festas, vocês aí, eu aqui também na minha casa, né? Mas a gente se volta no dia, deixa eu ver, 8 é quinta, 12. 9, quanto? 12 de janeiro, a Evelyn está aqui de volta com a gente, tá bom? Rende que nem pão quente. Tá bom? Qual é o contato? 987886000, se você quiser falar com ela, marcar uma consulta, marcar uma aula de tarô, né, o que você quiser. 987886000, 11 na frente para quem estiver fora de São Paulo. Né? É isso mesmo. E também tem o @ Evelyn Gimenez Sanches. Evelyn com Y, N, Gimenez com S, Sanches, tá bom? É isso, @ Evelyn Gimenez Sanches. Lá tem tudo, todo o trabalho dela lá e tudo como você pode fazer para encontrar, não é isso? Isso mesmo. Um ano novo lindo para você, uma noite de paz, que realmente seja um encontro com o aniversariante, uma noite de muita harmonia para você e todos os familiares. Para vocês também. E obrigado por esse ano todo e estaremos juntos em 2026. Beijos, dignidade, já.